em Gênesis, capítulo 42. Gênesis capítulo 42, verso 38. Que nos diz assim: não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer as minhas cãs com tristeza à sepultura. Não descerá meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e só ele ficou. Se lhe sucede algum desastre no caminho por onde fordes, fareis descer minhas cãs com tristeza à sepultura. Quem diz essas palavras é Jacó, aos seus filhos. Jacó teve 4 mulheres e 12 filhos, dos quais surgiram, que dá origem às 12 tribos de Israel. E essa história ela começa com Jacó fugindo de seu irmão Esaú para morar com seu tio Labão, né? Depois que ele engana seu pai Isaac, né? Fazendo-se passar por Esaú, recebe a bênção, né? Toma a primogenitura, e depois, temendo ser morto por Esaú, seu irmão, que descobre a trama de Jacó, ele foge para o seu tio Labão, né? Por recomendação da sua mãe, que manda que ele fosse para Labão, seu tio. Lá ele conheceu Raquel. Raquel era filha de seu tio, e ele se apaixona por ela, né? Foi um amor à primeira vista, né? Como se costuma dizer. E então ele faz um pacto com seu tio Labão. Ele se compromete a trabalhar 7 anos para, em troca, receber Raquel, que era a filha mais nova, como mulher em casamento, né? E depois do fim dos 7 anos, ao fim dos 7 anos ele é enganado. A Bíblia diz que na noite de núpcias, né, na cerimônia, na festa de casamento, ele tomou vinho, né, estava lá, né, com o efeito do vinho, e na hora de entregar a noiva, Labão entrega Leia, que era irmã de Raquel, no lugar de Raquel. E ele se deita com Leia, e quando chega no dia seguinte ele descobre que não era Raquel e que era Leia, né? E aí ele foi obrigado a trabalhar mais 7 anos para então conseguir se casar com Raquel. Então foram 14 anos de trabalho para casar com uma mulher. É muito amor, né? É muita vontade, é muita paixão, né? Então, o que acontece com isso é que Raquel era a mulher amada. Sempre foi a mulher amada. E Leia, sua irmã, era desprezada. A Bíblia diz que Leia era desprezada por Jacó, né? Porém, Raquel, ela não gerava filhos, ela não dava filhos a Jacó. Ao contrário de Leia, sua irmã, que estava sempre tendo filhos. Então, elas disputavam entre si a atenção do marido, né? Raquel e Leia disputavam a atenção do marido, até que Deus, enfim, abriu a madre de Raquel, e ela teve 2 filhos. O primeiro foi Jacó e o segundo Benjamim. Porém, Raquel morre, né, no parto de Benjamim. Raquel então, ela falece. Então esses filhos foram alvo da atenção do pai. Eram os filhos mais amados, né? Eram os filhos da mulher amada. A Bíblia diz que Jacó, né, amava mais José
do que a todos os seus filhos. E essa preferência de Jacó por José, né, causou muitos problemas familiares, né? Os pais nunca devem fazer isso, né? Os pais que têm mais de um filho nunca devem fazer isso, nunca devem dar atenção e preferência para mais de um filho do que para outro, porque essas coisas sempre causam problemas, né? E a Bíblia diz que os seus irmãos tinham inveja de José. E essa inveja e esses ciúmes foi crescendo a ponto de que eles não conseguiam nem conversar pacificamente com José. Isso está registrado em Gênesis capítulo 37, no versículo 4. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava, né, amava José mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Já não conseguiam nem conversar com ele pacificamente. Então, essa inveja, como acontece com a inveja, quando ela não é curada, né, no coração do homem, ela cresce. E ela foi crescendo no coração de seus irmãos. E inicialmente, eles arquitetaram a morte de José. Eles queriam matá-lo, né? Num determinado dia, eles pegam ele à força e iriam matá-lo. E só não fizeram isso porque Rúben, o primogênito, o mais velho, conseguiu persuadir eles de não matar o seu irmão. Então passava uma caravana de medianitas, de comerciantes medianitas que estavam a caminho do Egito. Então eles resolveram vender José para esses midianitas. Então José foi levado para o Egito. Nós conhecemos essa história. Eles mentem para o seu pai, né? Dizem que José tinha sido morto por um animal, um animal feroz, né? O que naturalmente causou uma tristeza muito profunda em Jacó, né? Porque era o filho da mulher amada. Então, depois disso, todas as atenções se voltaram para Benjamim, porque era o mais novo, era o caçula, não é? E era o último filho da mulher que ele amava, o único filho que restou. Então, se passaram, depois disso, José é vendido para o Egito, e nós sabemos como, né, Deus abençoou ele na casa de Potifar. Ele acabou prosperando na casa de Potifar. Depois ele é levado para a prisão, acusado pela mulher de Potifar de tentativa de forçá-la. E ele depois fica na prisão, revela o sonho do copeiro More e do padeiro, e depois disso ele revela o sonho de Faraó, e então ele é exaltado no Egito, né? Ele então se torna o governador do Egito. Ele se torna o segundo depois de Faraó. Então passou 13 anos e Deus, nos seus planos soberanos e eternos, determinou 7 anos de fome sobre a terra, né, do Egito e de Canaã. Uma fome muito intensa, muito severa. Então Jacó mandou que os seus filhos fossem ao Egito para comprar comida, né, exceto Benjamim, que ele não mandou os 10 filhos para o Egito. E é nesse momento que eles se reencontram novamente com José. José era o regente do faraó, reconhece os seus irmãos, então ele impõe uma dura provação para os seus irmãos, né? Ele arma uma cilada para eles, acusa eles de ser espiões, né? Coloca lá uns objetos de prata dentro dos sacos deles, das compras que eles fizeram, e no caminho, quando eles estão voltando, ele manda os soldados irem e acusa eles de furto, e depois retorna eles para
o Egito, e aí prende eles, acusam eles de espiões, acusam eles de furto, e eles, naquele desespero, eles acabam falando que tinham um irmão mais novo, que era Benjamim, que era irmão de José. Então, quando ele fala que tinha um irmão mais novo, José diz para ele: vocês vão trazer esse irmão mais novo aqui, porque se vocês não trouxerem aqui, eu vou matar vocês. Vocês são espiões, vocês vieram aqui para espionar o Egito. E eles juram, dizendo que não, e nosso pai está lá, nosso irmão. E aí ele diz: então vocês vão lá e vão trazer esse irmão para mim. E Simeão, que era um dos filhos de Jacó, fica como garantia que eles voltassem. Então, Simeão vai ficar aqui para que vocês retornem. E vocês vão retornar com o irmão mais novo de vocês. Se vocês não retornar, ele vai ser morto e vocês vão ser morto. Então, a Bíblia diz em Gênesis 42, versículo 24: e tomou Simeão dentre eles e amarrou perante os olhos deles. Pegou Simeão, prendeu ele, amarrou ele e disse: vai ficar aqui preso, amarrado, até que vocês voltem com o irmão mais novo de vocês, que vocês disseram que tem um irmão mais novo. A condição era que eles teriam que trazer a Benjamim, o irmão mais novo, para que Simeão fosse solto e não morresse. Pensa que situação que eles ficaram. Pensam, eles tiveram que voltar para o pai deles e disserem: ora, o governador lá do Egito, ele quer que nós levemos a Benjamim, o seu filho amado, o filho da mulher amada, o último que ficou, para poder resgatá-lo, porque senão ele vai ser morto. Ele está nos acusando de ser espiões e ele vai ser morto. Pensa o que isso causou, não é? Ele disse: vocês vão fazer isso, vocês vão trazer ele a mim. Se vocês são homens de retidão, Gênesis 42, versículo 19: se vocês são homens de retidão, vai ficar um de vossos irmãos aqui preso na casa da vossa prisão, e vós ide levai trigo para a fome da vossa casa, e trazei-me o vosso irmão mais novo, e serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. Então eles partiram. Então eles tornaram para a casa de seu pai, e chegaram lá com essa notícia. Agora, o que é interessante é que todo mundo acha na história que é José, né? Os pregadores da nossa geração ensinam que nós somos como José, que nós somos o José da história, na redenção. Mas na verdade nós não somos. Todo mundo acha que é José, o José da história, né? O José da história das suas vidas é o sonhador. José era o que tinha visão. José é o escolhido de Deus. José é o que tem as promessas. José é o que padece por causa da inveja dos outros, né? É porque as pessoas têm inveja de mim, da minha capacidade, dos meus talentos, do meu chamado, daquilo que Deus me deu. Todo mundo acha que é José, mas na verdade, todos nós nessa história, nós somos Simeão e não José. A Bíblia relata que quando eles voltaram até Jacó, seu pai, com a notícia, a resposta de Jacó para eles foi: não descerá meu filho convosco, vocês não vão levar Benjamim, porquanto o seu irmão é morto, e só ele ficou. Se acontecer algum mal com ele,
vocês vão fazer eu descer à sepultura com muitas tristezas. A Bíblia diz que quando os irmãos de José voltaram com a notícia de que José estava morto para Jacó, a Bíblia diz que Jacó ficou inconsolável. A Bíblia diz que ele ficou dias inconsolável. Não comia, não falava com ninguém, ficou recluso. Tamanha a tristeza a morte de seu filho causou. Então, veja como que Benjamim é aquele que toma o lugar de José. O filho amado, o filho que foi morto, o filho perdido. Então, quando os seus irmãos chegaram para ele e disseram: vamos ter que levar Benjamim, eles disseram: vocês não vão levá-lo, vocês não vão levar. É o único filho que ficou da minha mulher amada. É o único que restou. O que Jacó estava dizendo para eles: a vida de Simeão não vale mais do que a vida de Benjamim. A vida de Simeão não vale mais do que a vida de Benjamim. Benjamim é o meu filho amado. Benjamim é o filho que ficou. É o filho da mulher amada. Eu trabalhei 14 anos para ter aquela mulher. Era a mulher que eu amava. E ela se foi. Esse é o único filho que ficou. O que ele está dizendo? Quando eles chegaram dizendo, imagina o desespero de chegar e dizer: Simeão está preso, Simeão ficou, Simeão não vai voltar. E nós precisamos levar Benjamim, porque é a condição que o governador de Faraó estabeleceu. Ele está achando que nós somos mentirosos, somos espiões. Ele prendeu Simeão. Nós precisamos levar Benjamim para que ele seja solto. Eles dizem: vocês não vão levar, vocês não vão. É o meu filho amado, é o único filho que restou da minha mulher amada. O que ele estava dizendo era: a vida de Simeão não vale mais do que a vida de Benjamim para mim, nem a vida de vocês. O valor da vida de Benjamim é superior para mim do que a vida de Simeão e que a vida de todos vocês juntos. Jacó não queria permitir que Benjamim fosse ao Egito, mesmo Simeão tendo ficado preso lá, mesmo o seu filho Simeão tendo ficado preso lá. E Simeão, quem era Simeão? Vou falar um pouco de quem era Simeão. Simeão era o segundo filho de Jacó com Leia. Era o filho da que era desprezada, daquele que ele na verdade não queria se casar com ela. Casou porque foi enganado. E Simeão também não tinha uma boa reputação com o pai. A Bíblia diz que ele, juntamente com Levi, matou a traição os homens da cidade de Siquém. Os homens da cidade de Siquém, o filho do rei de Siquém, havia deflorado Diná, que era irmã de Simeão e de Levi. E para permitir o casamento, porque os judeus não permitiam que os seus filhos se casassem com estrangeiros que não fossem circuncidados, todos os homens da cidade de Siquém tinham que se circuncidar para que o casamento fosse permitido. E o rei daquela cidade, e o filho do rei, e todos aqueles homens se dispuseram a fazer aquele pacto para permitir o casamento. E o pacto era a circuncisão. A circuncisão é uma cirurgia delicada. Até nos nossos dias atuais é uma cirurgia delicada, né? É conhecida nos nossos dias como a fimose, né? A cirurgia de fimose. Até hoje é uma cirurgia delicada. Naquele tempo muito mais, porque era feito de forma muito rudimentar. As pessoas ficavam dias agonizando, os homens, né? Ficavam dias agonizando de dor. Então, inconformados com o fato do filho do rei de Siquém ter pegado a sua irmã à força e feito relações sexuais com ela à força,
para se vingar, aproveitavam que eles estavam naqueles momentos de muita dor, eles foram e passaram a espada em todos eles, entraram na cidade e mataram a todos. E isso causou uma indignação muito grande em Jacó, porque ele até temia que fossem mortos, todos eles fossem mortos pelos povos vizinhos, se vingando daquilo. E porque eles tinham se comprometido, eles tinham se submetido à circuncisão, eles fizeram um pacto, e eles assumiram aquele compromisso doloroso, sofrido, e Simeão foi lá com seu irmão e matou a todos. Jacó ficou indignado com aquilo, e então Simeão não tinha uma boa reputação com o pai. Simeão era um filho desobediente. Simeão era um filho que causava problemas. É um filho que causou aborrecimento ao seu pai, que desprezou, desobedeceu. Agora, olhe para nós, queridos, olhe para as nossas vidas, olhe para quem nós éramos, olha para quem nós vivíamos, como nós vivíamos, olha para quem somos. Você acha mesmo que você se parece com José? Será que nós nos parecemos com José? Não, nós nos parecemos com Simeão. Nós, nessa história da redenção, nós não somos José, nem Benjamim diante de Deus. Nós somos Simeão, o filho rebelde, o filho que desprezou, o filho que pecou. Andávamos segundo os nossos desejos, os nossos corações, fazendo a nossa vontade e não a vontade de Deus, e por vezes ainda falhamos. Nós não nos parecemos com José. Os pregadores da nossa geração estão tentando fazer com que nós pensemos que nós somos como José, mas nós não somos. Eles estão enganando, fazendo a gente pensar que nós somos José, que temos sonhos, que temos visões. A Bíblia é sobre Cristo e não sobre o homem. O centro das Escrituras é Cristo. Cristo é o grande tema das Escrituras. A vida de José, quem José era, está apontando para Cristo e não para nós. Se nós queremos nos encaixar em algum desses personagens, se realmente nós formos honestos conosco mesmo, nós vamos reconhecer que nós somos parecidos com Simeão e não com José. Porque o grande tema da Bíblia é Cristo. Ele é o centro e o grande tema da Bíblia. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11, versículo 33. Paremos então de presumir tolices acerca de nós mesmos. O apóstolo Paulo diz que se alguém pensa ser alguma coisa e não é nada, ele engana-se a si mesmo. Isso não se aplica a mim nem a você. Todas essas coisas estão apontando para Cristo. Se aplica a nós no que concerne a rebeldia, o filho rebelde, o filho desobediente, que desprezava Deus, que despreza Deus, inveja, vaidade, maldade no coração. Essas coisas sim, elas se encaixam perfeitamente conosco. Como Simeão, éramos filhos do desprezo de Deus. Éramos dignos do desprezo de Deus. O apóstolo Paulo fala isso para nós em Efésios, no capítulo 2 de Efésios. Vamos ler? Efésios capítulo número 2.
aos Efésios, capítulo número 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isto é o relato de quem nós éramos, de quem o homem é sem Cristo, sem o amor e sem a misericórdia dele. É Simeão e não José. É o filho rebelde, é o filho que não faz a vontade do pai, é o filho que desobedece o pai, é o filho que se ira, é o filho que não tem misericórdia, que não honra compromissos, que não honra os pactos, que não honra os juramentos que faz. Filhos da ira, filhos da desobediência, filhos da perdição. Fomos terrivelmente desobedientes, traidores, sem nenhuma compaixão, homens maus e violentos. Estávamos amarrados no Egito, amarrados nos prazeres do pecado. É assim que o homem está sem Deus. E assim como aos olhos de Jacó, o filho Simeão não valia mais do que a vida do filho Benjamim, que ele não queria colocar em risco, assim também as nossas vidas não valem mais do que a vida do Filho de Deus, do Filho amado de Deus. O homem natural não entende isso. O homem natural não entende isso. O homem natural não entende isso. Eu me lembro de certa feita falar para um colega acerca dessas coisas. Ele disse assim para mim: Deus foi injusto até com o próprio filho dele. Esse Deus que você diz que serve é um Deus mau. Ele foi injusto até com o próprio filho. Ele matou o próprio filho. O homem natural não entende isso. O homem natural não compreende essas coisas. O homem natural acha que Deus tinha que tratá-lo como um filho amado, sendo ele desobediente, sendo perverso, desprezando a Deus. Acha que Deus tinha que salvar todos os homens, que Deus tinha que dar uma vida boa e perfeita para todos os homens, mesmo os homens sendo maus, perversos e desobedientes, mesmo sendo Simeão. Mas Deus prova o seu muito e riquíssimo amor por nós. Assim como Jacó não via que a vida de nenhum de seus filhos valesse mais do que a vida de Benjamim, assim também nós, aos olhos de Deus, a vida do Filho de Deus, do Filho amado, quando Jesus é batizado nas águas por João Batista, que ele sai das águas, a Bíblia diz que ouviu-se uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer, toda a minha alegria. Este é o meu Filho amado, em quem está todo o meu prazer. Nem todas as vidas que há no mundo, que já houve ou que vai haver, vale mais do que a vida do Filho de Deus. Jacó
Você pode julgar que Jacó não agiu com justiça. Podemos julgar Jacó, dizer que ele não agiu com justiça no tratamento que ele deu aos seus filhos. De fato, ele tratou seus filhos com preferência. Isso não é certo, como eu já disse, mas não Deus. Não Deus. Porque nós todos pecamos contra Deus. Jesus nunca pecou, nunca achou-se engano na sua boca. Ele nunca proferiu mentiras, nunca. Ele viveu como homem no pecado, mas sem cometer pecado algum. Só teve uma alma, um homem no mundo que foi inocente. E este homem foi e é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nem que nós juntássemos todas as vidas que há no mundo, que já houve ou que haverá, podem substituir ou ter mais valor do que a vida do Filho de Deus. Nós mesmos, nós homens, somos assim. Nós amamos nossos filhos, amamos muito nossos filhos, e a vida dos nossos filhos vale mais do que a vida de qualquer outro ser humano no mundo. É assim que nós pensamos. É assim que Jacó pensou. É por isso que Jacó não quis mandar o filho amado. Agora, Deus agiu diferente de Jacó, não é? Deus fez o impensável. A Bíblia diz que Jacó, no final, ele acabou enviando Benjamim. Mas por quê? Porque senão eles iam morrer de fome. Ele fez por necessidade. Rúben, o mais velho, falou: não tem comida aqui. Nós estamos numa seca terrível. A terra não produz. Os animais morreram. O que nós compramos lá está acabando. Se a gente não voltar lá para comprar mais, nós vamos morrer todos aqui. Então vai morrer o senhor, vai morrer Benjamim, vai morrer a todos. Não tem outra saída. A única forma de nós conseguirmos escapar disso é o Senhor permitir que nós levemos Benjamim lá para aquele homem, para que a gente possa nos justificar diante dele e ele então nos vender mais alimento para que ninguém morra, porque senão todos vão morrer. O seu filho amado também vai morrer, todos vão morrer. Então Jacó acabou cedendo. Por quê? Porque por necessidade, porque senão todos iam morrer de fome. Mas não Deus. Deus não fez nada por necessidade. Tudo que Deus fez segundo o conselho da sua própria vontade. Deus não tem necessidade alguma, Deus não padece. Há uma característica do atributo de Deus, o chamado, o mais excelente atributo de Deus, que é a sua aceidade. O que é isso? É a autoexistência de Deus. Deus é o único ser no universo, no cosmos, que não depende de nada e nem de ninguém. Tudo que ele fez por sua própria vontade, porque ele quis fazer. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou os animais, os seres viventes, as almas viventes. Ele mandou seu filho aqui para morrer, para a remissão dos nossos pecados, e ele fez tudo isso segundo o conselho da sua própria vontade. Ele não foi convencido por ninguém, ele não foi encurralado por ninguém, ele não teve necessidade alguma de fazer nada dessas coisas, porque Deus é autoexistente, ou seja, ele vive independente de qualquer coisa, de todos. E aqui está a grande expressão do seu amor, porque ele não tinha necessidade de fazer. Jacó fez por necessidade, mas Deus não fez nada por necessidade. Fez para o louvor da sua glória, para a demonstração do seu amor e misericórdia por aqueles para quem ele deu o seu filho na cruz. Ele fez como está em Efésios capítulo 1, vamos ler? Efésios capítulo 1, versículos 5 a 7.
Efésios capítulo 1, versículos 5 a 7. Segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o conselho da sua própria vontade. Ou seja, Deus não toma conselho com ninguém. É por isso que a Bíblia dá ênfase de que o conselho de Deus é a própria vontade dele. É por isso que ele é autoexistente. Ninguém aconselha a Deus, ninguém diz a Deus o que ele tem que fazer, porque senão ele não seria Deus. Um Deus que precisa ser aconselhado, um Deus que precisa ser dirigido, um Deus que precisa ser conduzido, um Deus que não sabe fazer as coisas, você precisa mostrar para ele o que ele faz, ele não é Deus. Então Paulo ressalta aqui, segundo o conselho de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, para que a sua graça, a sua bondade, o seu favor sejam exaltados, pelo qual Ele nos fez agradáveis a Ele mesmo, através de Cristo. Deus nos tornou, não fomos nós que nos tornamos agradáveis aos olhos de Deus por nós mesmos. Ele fez esta obra, Ele nos tornou agradáveis aos olhos dEle, através de Cristo. Verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Os salvos por sua graça foram os eleitos por ele na eternidade, predestinados para filhos adotados através de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Ele amou com um amor que Jacó não foi capaz de amar. Seu filho Simeão, ele amou quem era desprezível, ele amou quem desobedecia, ele amou quem não honrava como pai, quem não honrava como filho. Porque Benjamim era mais valioso para Jacó, e Cristo também era infinitamente mais valioso do que todas as almas dos homens viventes no mundo. A mente humana natural não consegue entender isto. Hoje nós vivemos uma realidade de um evangelho que o homem, ele é colocado à altura de Deus, ele é elevado à altura de Deus, ele é elevado à altura do Filho de Deus, e que o homem é colocado no centro das atenções, no centro da história, como José. O homem não quer se reconhecer como Simeão, o homem só reconhece que ele é Simeão e não José, se o Espírito de Deus mostrar isso para ele. Efésios capítulo 2, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós vemos aqui a grande manifestação do amor de Deus. O homem que pensa que é José, como os pregadores da nossa geração estão alimentando o ego das pessoas, ele sempre olha para Deus, esperando de Deus recompensa por aquilo que ele faz. Ele está sempre olhando para Deus, como que Deus o colocando no centro das atenções. Mas a palavra de Deus mostra que nós éramos na verdade Simeão, preso no Egito, amarrado no pecado, preso, escravo do pecado e da desobediência, mas ele mandou seu filho, como Jacó teve que mandar Benjamim,
para que Simeão fosse liberto, Deus também teve que mandar seu filho. Jacó não queria permitir que seu filho descesse para o Egito, mas Deus fez o seu filho descer. Ele enviou o seu filho ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu filho. O que Jacó não queria fazer, fez por necessidade. Fez porque senão ia morrer de fome, senão todos morreriam de fome. Deus não, Ele fez por causa do seu amor, da sua justiça, como foi dito aqui, para louvor da sua glória, para exaltação da sua glória. Então, nós vemos na leitura oficial que nós fizemos em Romanos capítulo número 5, verso de número 6, vamos ler novamente. Romanos capítulo 5, verso 6. Porque Cristo estando nós ainda fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Jesus não morreu pelos bons. Jesus não morreu por esse estereótipo criado aí pelos pregadores, né? O José que esses pregadores forjaram. Jesus não morreu pelos Josés. Jesus morreu pelos Simeãos. E glória a Deus por isso. Aleluia. Porque se ele tivesse morrido por Josés, nós todos estaríamos no fracasso. Eu estaria fora, você estaria fora. Mas graças a Deus que ele foi e morreu pelos Simeãos, pelos ímpios, pelo perverso, por aquele que desprezava Deus, por aquele que não queria nada com Deus, por aquele que estava preso, por aquele cuja vida não tinha valor nenhum aos olhos do mundo, nem de ninguém. Ele morreu quando nós estávamos ainda fracos. Então Paulo diz, porque pode ser que alguém ouse morrer por alguém que seja justo, por alguém que seja bom, pode ser que alguém ouse morrer, né? Por um filho amado, dar a vida por um filho amado, pode ser que alguém ouse morrer. Agora, dar a vida por ímpios, por perversos, por desprezíveis, é por isso que a cruz de Cristo não vai fazer sentido para alguém que acha que realmente é o José da história e não o Simeão. Verso de número 8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E se Ele nos amou quando nós, Paulo ainda continua, se Ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando ainda éramos ímpios, que dirá agora, depois que nós já fomos reconciliados, depois que nós já estamos dentro da família de Deus, que dirá agora? O seu amor por nós é muito mais expressivo agora, porque quando nós éramos inimigos, Ele nos reconciliou, e agora, estando já reconciliados, ou seja, tendo já agora recebido dele a fé em seu Filho, para crer em seu Filho, seremos salvos da sua ira santa e justa contra os nossos pecados, do seu desprezo. Estamos salvos do desprezo de Deus. Oh, meu querido, esta é uma das coisas, de umas verdades mais maravilhosas do Evangelho. Essa é uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho. Essa é uma das coisas, das verdades mais libertadoras do Evangelho. Mas incrivelmente,
é uma das mais desprezadas, porque o homem não quer se ver, se enxergar no seu lugar como Simeão. E no lugar onde o homem é exaltado, onde o homem é colocado no centro, Deus é diminuído, a graça é diminuída, o favor é diminuído. É por isso que as pessoas não entendem, cristãos atualmente, nos nossos dias, não entendem o significado da cruz, do amor e da misericórdia de Deus. Acha que Deus está devendo para eles amor, que Deus está devendo misericórdia, que Deus está devendo favor, que Deus não os ama. Por falta de conhecer, se reconhecer como Simeão e não como José. Isso muda isso muda o nosso relacionamento com Deus, isso muda a maneira como nós vemos todas as coisas, quando realmente compreendemos que na verdade merecíamos todo o desprezo de Deus, mas pelo contrário, através de Cristo, Ele demonstrou para conosco um grande amor, um amor que nenhum pai foi capaz de demonstrar por um filho, como Jacó não foi capaz de demonstrar por Simeão. Deus por nós fez isso. Que o Espírito de Deus então nos desperte, que possamos crer no Senhor Jesus, crer na sua palavra e compreendermos mais de quem Ele é e o que Ele tem feito para as nossas vidas, e então entrarmos de forma correta no relacionamento com Ele, para que realmente o seu Espírito, a sua graça e o seu amor transborde em nossos corações. Eu disse pela manhã na escola bíblica, eu perguntei aqui para os irmãos que qual era o mal final, qual é o mal final, qual é o mal final que pode vir das mãos de Deus? Qual é o mal final? E os irmãos responderam: o mal final é o inferno. Doenças, mortes, guerras, perdas, todas essas coisas são ruins. É um mal, é um castigo de Deus contra o pecado dos homens. A Bíblia diz que Deus amaldiçoou o mundo por causa das injustiças e dos pecados dos homens. Mas este não é o mal final, este não é o castigo final. O mal final de Deus é o inferno, queridos. Não existe mal maior do que este. Porque no inferno, as almas daqueles que não creram vão queimar eternamente. Vão queimar eternamente. Jesus disse: o fogo não se apaga e o bicho não morre. Este é o mal final. E quando a Bíblia diz que nós estamos salvos da ira de Deus, que fomos livres, que através de Cristo fomos livres da ira de Deus, Ele está dizendo isso. Ele está dizendo que nós fomos livres do mal final de Deus, da sua fúria eterna, da sua ira eterna contra o pecado. E o seu amor revelado através de Cristo Jesus para todo aquele que nele crê, é então livre do mal final, da ira final de Deus. É por isso que Jesus Cristo disse para nós, Jesus não prometeu que nós seríamos ricos e prósperos na terra, pelo contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, eu venci o mal final de Deus por vocês. Eu venci o mal final, a ira final, a manifestação final da ira de Deus
eu venci. É por isso que a Bíblia diz que nós somos muito mais do que vencedores. Quando ele diz, eu venci o mundo, ele está dizendo, eu venci todas as coisas no mundo que poderiam colocar e lançar a alma de vocês no inferno eternamente. Eu livrei vocês disso. Então, esta é a revelação do amor de Deus. Enquanto o homem não entender isto, a cruz de Cristo não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido que o homem não perceber em que sem Deus no seu coração, na sua vida, na sua alma, que entregue a si mesmo e que entregue as paixões ao pecado, ele está em rumo por suas próprias ações, por seu próprio coração, amando e desejando o pecado. Ele está em rumo ao inferno, vivendo como Simeão. Ele não perceber isto e não se enxergar e não se arrepender a tempo dos seus pecados. Não é possível que ele perceba e enxergue a graça e o amor de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Hoje a palavra salvação, em muitos lugares e para muitos cristãos, ela está significando salvo da pobreza, salvo do ladrão, salvo do prejuízo financeiro, salvo da falência financeira, salvo da doença, salvo dos males terrenos. Não que essas coisas não sejam males, não sejam ruins, mas como eu disse, não é o mal final. É por isso que aqui nós lemos Paulo dizendo, para nós salvos, seremos salvos da ira de Deus contra os nossos pecados. Que Cristo, que o Espírito Santo possa revelar melhor e mais fortemente o seu amor e a sua graça em nossos corações, e que possamos perceber isto e valorizarmos o que já temos recebido do Senhor e do seu amor e da sua misericórdia por nós. Ficamos em pé, vamos orar agradecendo a Deus.